Ora, bem-vindos ao nosso Livremente do dia 4 de maio. Temos mais um episódio, o nosso novo episódio do Livremente, que é, salvo erro, este Livremente é o nosso 13º episódio. Portanto, o nosso 13º episódio do Livremente. Bem-vindos aos nossos estoicos seguidores. É com gosto que vos recebo mais uma vez para esta nossa live. O objetivo deste programa, para muitos dos que estão a entrar, é precisamente nós podermos dar aqui um contributo para que as pessoas possam conhecer exemplos de vida, histórias de vida, e falarmos sobre ciência, metáforas e exemplos que possam servir de alguma forma para que as pessoas se possam conhecer melhor, possam refletir melhor sobre as suas próprias vidas e de alguma forma possam recriar à sua maneira as experiências e aquilo que nós vamos partilhando nestas nossas lives. Hoje nós temos como tema a imigração e o sentimento de pertença, duas áreas, dois comportamentos que são muito importantes nós considerarmos que realmente quando nós imigramos é um comportamento que traz sempre consequências emocionais e há claramente uma necessidade de pertença a uma nova comunidade e tentarmos encaixar num novo mundo. E com isso, nada melhor que nós usarmos os meios que podem estar disponíveis para que nós possamos encaixar melhor. Nesse sentido, nós temos associações, temos os grupos de trabalho. Boa noite de Genebra, também. Boa noite Renata, Vasconcelos. Falta-me saber os primeiros nomes. Olá Débora, olá Adelaide. Portanto, temos essas comunidades então para nós tentarmos nos integrar. E também temos a comunicação social e temos o Bom Dia. O Bom Dia, que é um jornal que nós vamos falar hoje com o seu fundador, que é o Raul Reis, e vai ser um gosto partilhar convosco uma história de alguém que já está a fazer isto há mais de 20 anos e vai-nos contar um bocadinho da sua história, vamos falar um bocadinho da sua trajetória e o que é o Bom Dia hoje. E, portanto, todo este percurso e tudo aquilo que tem vindo a ser feito e a conquistar ao longo do tempo, porque, de facto, tudo que dure mais do que o custo inicial do arranque é algo que importa perceber como é que se consegue superar as adversidades do caminho. Assim sendo, boa noite, Lemags, boa noite, Alexandre. Ora bem, vou então convidar o Raul para entrar connosco aqui na nossa live. Ora, cá temos o Raul a entrar. Olá! Olá, viva Ivandro. Muito gosto em Boa estar noite. aqui hoje. Boa noite. Estás bom? Boa noite. Tudo bem contigo? Também tudo em ordem. Acabei a freguesia há pouco e, entretanto, já jantei rápido para poder vir aqui falar contigo. Tu estás no Luxemburgo, não é, agora? Estou no Luxemburgo neste momento, sim, onde são 23 horas e 5 minutos, portanto um bocadinho, uma hora mais que em Portugal. E eu, por acaso, ainda não me adaptei aos hábitos luxemburgueses de comer muito cedo, continuo a comer quase à hora de Portugal. A que horas comem por aí? Quer dizer, aqui eu tenho amigos que jantam às 6h30. E Parecem os americanos, de vez em quando. Sim. Tenho amigos, por exemplo, e colegas de trabalho que ao meio-dia, por exemplo, no local onde eu trabalho, ao meio-dia estão à porta da cantina, que é quando ela abre e são os primeiros a sentarem-se, enquanto cá, por exemplo, portugueses, espanhóis, que estão à porta da cantina quando ela está quase a fechar, à 1h30, 2h. Do tipo, é verdade, temos que ir embora que vai fechar a cantina. Exatamente, toca a despachar. Portanto, Exatamente. são curiosas estas diferenças. Olha, em primeiro lugar, quero-te agradecer imenso esta tua presença aqui neste Livremente, para falarmos de forma livre naquilo que nos vai na cabeça, não é? E portanto, já percebeste um bocadinho o conceito destas nossas conversas, acima de tudo, podermos falar de ti, daquilo que foi o que tu construíste com o Bom Dia, com toda a tua equipa e com aquilo que foste fazendo ao longo dos anos, porque tu criaste isto de alguma maneira por uma necessidade que deve ter surgido, imagino eu.
Sim, isto é uma necessidade. Ora bem, nós somos o Bom Dia é uma associação sem fins lucrativos que foi criada no Luxemburgo há 20 anos. Aliás, até vou recuar para prestar aqui homenagem ao homem que teve a ideia. Não foi um português, foi um luxemburguês. Foi um luxemburguês que viu mais uma oportunidade de negócio do que outra coisa. Um homem que era e é engenheiro e que se especializou em informática e que tinha na altura o maior portal imobiliário e o primeiro portal imobiliário do Luxemburgo. Aliás, ainda continua a ser o maior 20 anos depois. E ele um dia perguntou a um empregado dele português, ouve lá, porque é que não há aqui nada em português com tantos portugueses neste país? E ele disse-lhe, pois de facto não há nada. E diz ele, então vamos lá criar um site e tu orientas isso e pronto. E assim foi. Ora, isto não durou muito tempo porque o site imobiliário que ele tinha foi vendido a uma multinacional, acho que australiana, que lhe deu uns milhões e ele decidiu mudar de vida e fazer outras coisas. E perguntou lá à malta portuguesa, entre os quais eu incluía, éramos um grupo de colaboradores, colaborávamos simpaticamente com o projeto, mas muito, muito pouco a sério, digamos assim. Fazíamos alguns conteúdos, umas fotografias de eventos portugueses, eu escrevia sobre cinema, que é a minha paixão, e... Sim, já vamos falar sobre isso, porque eu sei que tens aí umas coisas, uns comportamentos de eventos que tu vais que eu fico a invejar, não é? Sim, festivais e tal, sim, vai acontecendo, vai acontecendo. E tem havido menos, não é, com a pandemia. Mas, portanto, só para contar rapidamente a história, este homem decidiu que já não tinha tempo para isto, portanto, vendo o meu grande projeto, que é o portal imobiliário, e vocês o que é que querem fazer com o Bom Dia? E a malta disse, vamos manter isto, a ideia é gira. Eu na altura já colaborava com vários jornais da diáspora, sobretudo aqui no Luxemburgo. O Luxemburgo teve sempre a sorte de ter muita informação, continua a ser privilegiado em termos de informação. Acho que não há nenhum país onde por habitante estrangeiro ou por português residente haja tanta informação e tantos órgãos de comunicação social. E, portanto, nós decidimos, com uma associação, um grupo de amigos, pegar naquilo e fazer uma associação e desenvolver o Bom Dia, que ao longo dos anos, devagarinho, foi chegando àquilo que é agora, e sendo já apesar de ser uma associação e eu ser um voluntário e a maioria sermos voluntários, aliás, obrigado, Ivandro, pelo trabalho que também fazes no Bom Dia, as tuas emissões semanais e textos que partilhas connosco, impressões como colunista. E, portanto, um grupo de voluntários, mas que, apesar de tudo, pequenino, já emprega pessoas também e não há dúvida nenhuma, é neste momento o maior jornal, aquele com mais impacto nas comunidades portuguesas. Porquê que se chama Bom Dia? Como é que surgiu esse nome? Sim, foi uma ideia desse luxemburguês que procurava uma coisa simples e que toda a gente percebesse, porque ele dizia também que convém que os estrangeiros percebam o que é que isto quer dizer, tipo, não lhe vamos chamar o comércio do Porto, com todo o respeito, porque ninguém perceberia muito bem, ou o comércio do Luxemburgo. Ele queria uma coisa simples e surgiu o Bom Dia, e pronto, e acho que foi uma boa ideia, porque qualquer estrangeiro conhece Bom Dia, não é? Sabe Bom Dia, sabe Olá. Quase uma moeda de troca, não é? Bom dia, não é? Bom dia, não é? É uma forma de dizer contar uma coisa boa, portanto anda cá a ler, anda aqui a ver coisas. Exatamente, é positivo e o símbolo inicialmente era, ainda hoje, o Bom Dia, quem vir o logo do Bom Dia, é Bom Dia com um O maior, assim com vários círculos, com 2 círculos vermelhos. Antigamente estes círculos eram amarelados porque simbolizavam o Sol de Portugal. Depois foi-se estilizando o logotipo e passou a ser isto, mas inicialmente era o Sol de Portugal. Isto acima de tudo, porque foram vendo ao longo deste tempo, desde essa altura, uma necessidade dos portugueses que emigravam para as várias partes do mundo e que nessa imigração havia, ou ainda continua a haver até um pouco, infelizmente, uma atitude quase que de alguma segregação ou da pessoa ter umas dificuldades de alguma inserção em alguns lugares, não é? E, portanto, sim. Um jornal como o Bom Dia e essa iniciativa, e portanto é de louvar realmente essa atitude, porque é uma forma de ajudar as pessoas também a manterem uma ligação à comunidade, a integrarem-se, a terem algo que permite, por exemplo, um diálogo para se integrarem na nova comunidade, porque ao fim e ao cabo, se eu conheço o Bom Dia, mas não te conheço a ti e tu conheces o Bom Dia no mesmo local, é um motivo de conversa para começarmos a conversar os dois sobre o Bom Dia, não é?
Exatamente. Os portugueses que imigram e que foram imigrando desde os anos 60, sobretudo na Europa, que é quando começa a imigração europeia, e é à qual o Bom Dia se dedica mais. Nós também cobrimos a comunidade, ainda hoje o Bom Dia hoje está cheio de notícias da Venezuela, por exemplo, mas o Bom Dia dedica-se e especializou-se na Europa. A comunidade, portanto, a imigração começou nos anos 60 e muita dessa imigração, aliás, eu vivi isso no Luxemburgo, há 30 anos atrás, havia Uhum. e ainda há portugueses que não falam outra coisa que não português. E o Bom Dia é também uma forma de ter notícias, de poder ler coisas sobre o Luxemburgo, sobre a França, sobre a Alemanha, sobre o país onde estão, na língua deles. Porque ainda há muita Uhum. gente que ou se fala, desenrasca-se, mas não comunica idealmente nessa língua. E depois, claro, é aquela vantagem também desse sentimento, como dizias, de pertença, não é? A pertença também Uhum. se faz pela língua. Uma das coisas mais engraçadas que me aconteceu foi há 2, 3 anos atrás. Fui buscar um carro de serviço. Nós temos uma parceria no Luxemburgo com uma marca Certo. e fui buscar um carro de serviço e quando cheguei disse bonjour, falei em francês, não é? Venho do Bom Dia, não sei o quê. E a menina estava atrás do balcão, disse: eu sou portuguesa, podemos falar português, mas olha, mas eu falo muito mal, escrevo muito mal e leio o Bom Dia porque vocês dão as notícias do Cristiano Ronaldo. E, portanto, às vezes é isto, basta pegar num... Portanto, há uma razão para ir ler um jornal, e no caso dela era que nós dávamos as notícias que ela não via noutros sítios. E ela acrescentou, e da namorada, porque não é o futebol que me interessa. Portanto, essa ligação faz-se às vezes por uma coisa tão simples, não é? E no fundo, eu aí pensei, nós também somos um serviço público, porque É nós verdade. não somos... Estamos Aquilo a que eu fazer noto, ler aquilo em que eu noto em português. algumas pessoas portanto, ao longo dos anos, fui fazendo sempre muita prática clínica, também online, e agora no último ano então nem se fala, porque houve um crescimento muito significativo. Eu não sei, uma das coisas que tenho insistido bastante no último ano é recomendar o Bom Dia, precisamente porque muitas pessoas que eu vejo e que estão com dificuldades de adaptação e de inserção nas comunidades, que estão com uma sensação de alguma exclusão, porque ainda por cima com a pandemia não sentem que não podem fazer as mesmas coisas que faziam antes. Claro. E o facto de terem o jornal com as informações e poderem ter informação dos vários países onde acabam por estar os portugueses, é essa união que o Bom Dia permite-lhes que eu noto que acaba por ser uma forma de reduzir aquele sentimento da saudade, de conseguir reduzir o sentimento, a falta de pertença, de pertencerem a um grupo. E esse é um grande contributo, porque de facto as notícias que vão pondo todos os dias, a proatividade que o Bom Dia tem, porque eu noto que vocês nas várias redes sociais e no próprio site, basicamente vocês parecem uma indústria de trabalho, não é? Sim, sim, é graças a uma grande equipa e também aos jornalistas que estão todo o dia a procurar a atualidade. É um trabalho muito difícil porque na altura quando o Bom Dia começou, como dissemos, a fazer o Luxemburgo, era muito fácil. O Luxemburgo são 80 quilómetros de norte a sul e 60 de leste a oeste. Agora, quando a gente decidiu, percebemos que tínhamos muitos leitores fora de Luxemburgo. Epá, e como é que agora vamos experimentar isto? Víamos que pessoas nos liam em França, na Alemanha, na Suíça, etc. E como é que vamos experimentar? Fizemos um teste com a Bélgica, com um site que já existia da Bélgica, fizemos uma parceria. Percebemos que havia uma apetência, que havia uma necessidade, e começámos a alargar. Depois aí o desafio foi como é que nós vamos buscar as informações, sei lá, das pessoas que vivem em Clermont-Ferrand, no centro da França, ou que vivem em Hamburgo, no norte da Alemanha. É muito complicado, nós não podíamos, não somos a CNN para termos um correspondente a Claro. cada rua, não é? Portanto, foi muito difícil. O que é que fizemos? Apostamos nas redes sociais. Isso também é um bocado o segredo do Bom Dia desde o início. Nós apostamos nas redes sociais como fonte de informação. Porque se nós seguirmos a Associação Portuguesa de Mönchengladbach na Alemanha, vamos saber o que é que eles estão a fazer, vamos falar com eles, vamos ter informação da comunidade e vamos poder partilhá-la. E assim fazemos esse, como nós chamávamos no início, Facebook Watch, que agora já é muito mais do que isso, porque as coisas acontecem no Facebook, no Instagram, no TikTok, não é? E muito mais. E depois pegamos no material, no conteúdo que criamos e pomos-lo outra vez nas redes sociais.
Portanto, isto hoje em dia é um ciclo. E essa forma interessante de bom humor que até põe, quer dizer, nós temos sempre o TikTok dos portugueses que vocês partilham sempre. Vamos buscar ao TikTok, porque o TikTok é absolutamente incrível, o fenómeno junto dos portugueses. Há um país que lidera isto, é a Suíça. Também há muitos TikTokers na Alemanha, no Luxemburgo, em França, mas a Suíça lidera. E neste momento eu suponho que alguns dos TikTokers com mais êxito no TikTok na Suíça são portugueses e que produzem conteúdos absolutamente incríveis. E nós começamos a ir buscar ao TikTok esses conteúdos para os trazer para o Facebook, que é uma plataforma que não tem nada a ver. Uma das coisas que, aliás, tu com a formação de jornalista que também tens, informar não é só dar notícias da desgraça, não é só dar notícias sérias, é conseguirmos levar informação leve, bem disposta, divertida, bem-humorada às pessoas. Exatamente. Isso não achas que é o que mais falta atualmente na comunicação social? É o que falta e por isso eu também estava farto de responder, eu e outros colegas. Olha, está aqui a Vasconcelos 4055, é a Bia Vasconcelos, que é colaboradora e tem uma coluna do Bom Dia. A Bia é uma poetisa excelente e que eu gosto muito de ler. E que está em Genebra. E a Bia está a dizer que não sabia que havia tantos TikTokers na Suíça. O que eu ia dizer é que nós tínhamos sempre esta questão, sobretudo aqueles que dão mais a cara pelo Bom Dia, que sou eu e o Ricardo Silva, que somos daqueles que vêm da fundação do Bom Dia. Tínhamos sempre aquela questão de, primeiro, sabes como é que é em Portugal, não é? Que pá, vocês são de que cor? Um jornal tem que ser de um partido ou do outro, ou não sei o quê. Exato, não é? Exato, e nós fartávamos de dizer que não somos. Dizíamos isso a políticos, dizíamos isso a amigos, dizíamos isso a quem nos perguntava. E um dia o Ricardo dizia, pá, a gente precisa de uma espécie de estatuto editorial, uma coisa que, pronto... Que é quase para dizer, mas desculpa lá, diz-me lá, tu é de que partido é que és? E tu, nós não somos partidos, somos inteiros. Nós somos inteiros, exatamente, e queríamos insistir nisso. E um dia, a tentar responder essas perguntas, acho que um dia dissemos, nós tentamos dar o máximo de notícias positivas das comunidades. E de Portugal também. Aliás, por exemplo, há uns anos atrás, graças à colaboração graças ao trabalho de um dos nossos colaboradores, começou a analisar o impacto de cada notícia que partilhava no Facebook e ele percebeu uma coisa. As notícias que nós dávamos de Portugal, da política do dia-a-dia, a pequena política, há coisas importantes, não é? Há informações importantes sobre o confinamento, sobre leis que é preciso respeitar neste momento por causa da pandemia, tudo isso é importante, mas ele dizia, a política isso do dia-a-dia, o Marcelo disse não sei o que do Costa, o Costa disse não sei o que do outro, diz ele, isto não tem impacto nenhum, e nós percebemos que tínhamos que nos recentrar, e portanto aí criamos até um hashtag, que é hashtag Portugal Positivo. E se forem, quem nos está a ouvir, se for ao Google e escrever hashtag Portugal Positivo, vai ver centenas, milhares de notícias, que são quase todas do Bom Dia, porque nós decidimos apostar nas notícias mais positivas, aquilo que tu dizias que as pessoas precisam. E nós estamos convencidos disso. Portanto, obviamente, se morrer um português num acidente no Luxemburgo ou na Suíça, onde quer que seja, nós damos a notícia. Mas apostamos mais no Portugal Positivo. E as notícias que nos chegam de Portugal são mais aquelas que um português ganhou, um português fez, e nós definimos na redação até um princípio, quando Portugal ganha é top news, ou seja, está lá em destaque no topo da página, quando Portugal perde é só news, é só uma notícia. E tu não achas que nessa forma de lidar com as notícias e com a informação, e pegando na comunidade que nos vai vendo, também no Luxemburgo e na Bélgica e em França e em outros países, e como isto também vai ficar disponível mais tarde para as pessoas poderem ver, e até podem ir partilhando isso, porque é bom nós vermos os vossos comentários. Não achas que as notícias, quando são dadas fora de Portugal, ou são recebidas pelos portugueses fora do nosso país, são mais positivas ou são mais bem recebidas? Parece que há uma energia diferente quando se está fora do país, melhor, mais positiva, mais enérgica, mais proativa, do que quando se está cá, porque aqui parece que estamos com uma cruz que vamos carregando nas nossas costas, um fardo, e que, meu Deus, é o destino. As coisas não estão más, mas não podemos dizer que estão boas. Pois, Ivandro, eu quando vivia em Portugal, eu ouvia sempre aquela expressão, este país. E quando alguém dizia este país, a seguir não vinha nada de bom.
Exato. Não é? Eu ouvi isso muito tempo e aqui a gente costuma dizer mais vezes o nosso Portugal, que normalmente é um início positivo de frase. O nosso Portugal, às vezes diz, o nosso Portugal tem lá políticos corruptos, as coisas correm mal, o ordenado mínimo não é muito bom, mas a seguir há outras coisas positivas. Eu acho que sim, eu acho que tens toda a razão que os portugueses cá fora veem de outra forma as coisas e gostam mais e quer dizer, eu quando vejo que partilham os portugueses no TikTok, voltamos ao TikTok porque agora está na moda e malta mais nova e tudo. A malta no TikTok, muitos dos posts são a propósito de como eles gostam de Portugal. São 3 imagens deste verão a assar uma chouriça. São coisas às vezes muito simples, não é? E eu quando estava em Portugal não dava importância nenhuma a assar uma chouriça, quer dizer... agora dou. Bem bom, bem bom. Eu até pus aqui uma coisa, só para dizer, eu em Portugal não tinha isto. Eu não tinha uma bandeira de Portugal. Eu tive na altura em 2004 quando o Scolari Pediu, exatamente. Mas teve que ser o português, o brasileiro a mandar pôr nas varandas, não é? Exatamente, é muito curioso isso. E eu, por exemplo, não tinha uma bandeira em Portugal e eu nunca vi a seleção jogar em Portugal. Mas quando cheguei ao Luxemburgo, ou a outros países, eu vivi na Bélgica, vivi em Espanha e vivi na Áustria, e em qualquer um desses países, se Portugal jogasse, ou se uma equipa portuguesa jogasse a bola ali num raio de 500 km, eu metia-me no carro e ia, porque era quase obrigatório. E eu não gosto de futebol. Ninguém acredita quando eu digo isto, eu não gosto de futebol, mas eu já fui a 2 campeonatos do mundo, já fui a 3 campeonatos da Europa, e eu não ligo nenhum a futebol. Mas é diferente. Mas se calhar é isso, se calhar as pessoas e todos, nós somos seres sociais e nós precisamos ter aquele sentimento de comunidade, de nos sentirmos parte de uma tribo, não é? De querer pertencer a alguma coisa. Porque aquilo que mais fragiliza o nosso equilíbrio é realmente nós não conseguimos fazer esse sentimento de pertencer a alguma coisa. Sim. Nós queremos quase uma necessidade grande de ser aceito desde os microsistemas, no meio dos grupos, que depois entramos a querer pertencer ao grupo de amigos, depois à comunidade, no trabalho e depois ao país. E depois, a propósito do que estavas a dizer, quando estamos a falar de Portugal, a pessoa quase acaba por se separar ela própria do país e daí dizer este país, do tipo, eu estou aqui por acaso, portanto, eu vim aqui parar este país. Quando estão fora, já é o nosso Portugal. Portanto, há um sentimento de maior aceitação, de maior amor, de maior afeto àquilo que temos quando estamos mais distantes do que quando estamos tão perto. Exatamente. É curioso, sabes que eu se vou à casa de um amigo, e agora a pandemia criou muito isso, que é a gente não tem, por exemplo, o Luxemburgo está sem restaurantes desde dezembro, ou seja, neste momento abrem as esplanadas de manhã. E o Luxemburgo neste momento estão 7 graus, portanto, mesmo na esplanada é um bocado difícil. Portanto, as pessoas vão a casa umas das outras, e em grupos limitados, obviamente, há um limite que eu acho que é de 6 pessoas. Eu não conheço nenhum português, eu não conheço nenhum português que vá à casa de um amigo e que não leve um vinho português. E eu tenho amigos, eu tenho, por exemplo, não bebo muita cerveja, às vezes tenho aqui umas cervejas esquecidas no frigorífico, e tenho amigos, aliás da equipa do Bom Dia, porque nós reunimos-nos aqui em minha casa habitualmente, chegam aqui e eu digo sempre uma cerveja, e quando eu abro o frigorífico e não há Sagres nem Superboc, ficam podres comigo, mas ficam assim. Tu tens Bofferding, que é a marca mais comum no Luxemburgo. Exato. Eu disse, olha, passei na bomba de gasolina, era o que havia, porque eu não tenho cerveja. E portanto, há este apego às coisas. A outra coisa que me aconteceu curiosa também, foi também no agroalimentar, que parece que é aquilo que nos fala ao coração, porque a gente, sei lá, tu podes explicar melhor, não é? Mas que nós ingerimos, fazem parte... Claro, essa parte sensorial... É que eu não tenho uma máquina de café Delta, eu tenho uma máquina de café Nespresso, e isso é outra coisa que já me chamaram a atenção. Raul, como é que é isto possível? Não tem jeito nenhum. Tu não podes ter Nespresso. O Naveiro vai ouvir isto e vai-te mandar uma máquina. Pronto, mas estás a ver, é isso, é esse apego. Eu quando era miúdo, eu ainda vivia em Portugal, o tempo em que não havia Coca-Cola. Sou tão antigo como isso. Lembro-me mal disso, mas lembro-me de
atravessar a fronteira com os meus pais, eu vivia no norte, atravessar a fronteira, ir a Vigo, ou a Tui, logo ali, para ir beber uma Fanta. Eu gostava mais de Fanta do que Coca-Cola, passa aqui a publicidade. Hoje em dia, quer dizer, a gente dá importância mais ao small, ou uma coisa assim, que é aquela coisa, small é que é. Portanto, é muito curioso estes apegos que depois nós desenvolvemos. Mas tu sabes explicar certamente isto melhor. Sim, mas talvez num aspecto importantíssimo, é que aquilo que é mais básico nos nossos instintos tem sempre a ver com as necessidades primárias. E as necessidades primárias é a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. E, portanto, tudo que nos possa tocar nestas experiências sensoriais, o nosso instinto vai pedir isso. E quanto mais carentes nós tivermos, naturalmente, estas necessidades ficam mais acentuadas. Ora, se eu estou a 600 ou a 1000 quilómetros de distância de Portugal e começamos a perceber que não temos aquela nossa cozida portuguesa, não temos aquele nosso chouriço transmontano, não temos o nosso vinho tinto do Douro. Começamos, de facto, quer dizer, uma fase inicial, a viagem, a imigração, acho que acaba por ser uma experiência sempre interessante, porque as pessoas gostam, não é? Agora estou no estrangeiro e sabe bem, aquela primeira sensação quase que de espanto e de maravilha, de conhecer um mundo novo. Mas depois, passado 3 meses, 4 meses, as coisas começam a acalmar e depois aquele efeito de novidade, que muitas vezes era de surpresa, começamos também a perceber que, ao fim e ao cabo, é apenas mais um país e é apenas mais uma forma de viver. E se calhar começamos a perceber que aquilo que nós antes desvalorizávamos ou que nem reparávamos, se calhar o que nós tínhamos era mesmo muito bom, ou pelo menos era razoável ao ponto de eu, se calhar, não criticar tanto, agora que já conheço cá fora, não é? Exatamente. E é uma coisa que eu senti nos Estados Unidos, porque ao começar a estudar fora e ao viajar para trás e para a frente e a começar a ver outras comunidades e estando ou passando pelos Estados Unidos ou para a Inglaterra ou ir à Alemanha, a experiência de começarmos a ver outras formas de pensar, outras culturas, outras atitudes face aos mesmos problemas, outras fés, outras formas outros credos de conseguirmos lidar com as mesmas coisas. Isto ajuda-nos a relativizar os nossos problemas de uma forma muito, mas mesmo muito importante. Ao ponto de que começamos a ter uma vida muito mais leve, precisamente porque aprendemos a relativizar os problemas. E essa é a vantagem da imigração. Eu acho que vejo muitos imigrantes que foi preciso terem passado pela experiência da imigração para que os problemas que eles diziam que antes que tinham, afinal não eram problemas, eram só desafios de adaptação. Né? E agora não querem outra coisa, se calhar querem uma casa no Luxemburgo e uma casa em Portugal. Vão para Exatamente. Para o trabalho e depois vêm para o fundão apanhar sol. Exatamente, o melhor de 2 mundos e por que não? E por que não? Eu ainda hoje falava com uma pessoa que também dizia que tem 2 moradas, no Luxemburgo e em Portugal, e que, por exemplo, fez uma coisa que foi aproveitar uma oportunidade. Tomou a vacina em Portugal porque foi mais cedo do que no Luxemburgo. Por exemplo, exatamente, é o melhor dos 2 mundos, não é? E dizer, olha, por que não? Por que não? É muito curioso. E está aqui um comentário da Libelinha Mágica que está na Alemanha e que diz que nunca mais voltou a ser o mesmo e cresceu muito quando foi para a Alemanha. E ela tinha dito há pouco que, por exemplo, em Portugal não bebia Smol. Olha, exatamente, não é? Ou então a Sepurcola, lembras-te da Sepurcola? Nós tínhamos a Sepurcola. Sim. Era bem boa, por acaso. Gostava dela. Já gostava dela quando não havia Coca-Cola. Pois. Há muitas coisas que... E há coisas que a gente, por exemplo, eu Compal é uma coisa, agora está em todo lado. Compal, por exemplo, era uma coisa que fazia muita falta. Entretanto, a Compal acho que agora também faz parte de um grupo francês e, portanto, encontra-se em todo lado. Com aquele slogan, no sabor, não é? Compal, exatamente. É isso, é que depois, não sei, mas mais uma vez, socorro-me de ti, porque tu podes explicar isto melhor, mas eu não sei se esses sabores também não estão associados a memórias, a emoções, não é? Suponho que também vai por aí, não é? Sabes qual é o órgão sensorial mais primitivo que nós temos? É o olfato. É o primeiro a formar-se na barriga da mãe ainda. Portanto, ele fica formado ainda antes de nascermos. E, portanto, por isso é que quando nós cheiramos o cheiro a bolo de uma confeitaria ou da casa da avó, ou quer dizer, do bolo que nos faz lembrar depois o bolo da casa da avó, não é? Essas
memórias, é a memória mais primitiva que nós temos. E é por isso que a forma como as pessoas vão buscar as experiências que possam trazer as raízes do seu desenvolvimento, do seu crescimento, quer em termos do olfato, quer em termos depois dessas lojas que abrem nas comunidades para depois comprarmos os produtos portugueses, que tantas há, não é? Aí no Luxemburgo, eu também no Brasil e nos Estados Unidos, na comunidade portuguesa de Newark tem muitas lojas com estes produtos. E aquilo é quase que uma forma de, fechando os olhos, trazerem as memórias do país para a terra onde estão. E portanto, este preencher afetos com experiências sensoriais e depois servir de motivo para que ao cozinhar isso em casa eu possa te convidar e vir as pessoas depois criarem ali o seu espírito de família, de comunidade, de pertença. É muito mais isso que nós vemos nas comunidades portuguesas que começam a mostrar os que melhor se adaptam. Porque são esses que se adaptam, são os que têm essa proatividade de quererem comunicar, usando as notícias que possam não ter a ver com a vida deles, mas serve para conversarem uns com os outros. E essa é a mais-valia do Bom Dia, porque serve de tema. Zé, tu viste a notícia que saiu ontem no Bom Dia? Sim. Eu vi a notícia, mas tens que me mandar para eu ir ver. E lá vai ele ver, ali ao site, clica, e depois já vai ter assunto para conversar. E depois, olha, isto tem muito que se diga, vamos ter que fazer um jantar em tua casa para ir conversar sobre isto. É? Exatamente. E bom, isso agora acontece, como estás a dizer, no café, no trabalho, etc., mas também acontece nas redes sociais, porque a notícia leva a comentários e as pessoas vão comentar e debater e, portanto, que são do Claro. interesse comum, não é? Que as liga. Sim. E, aliás, essas experiências acabam por fazer com que as pessoas até comecem a ter mais a necessidade de saberem criar consensos entre elas, por estarem em países diferentes, do que, por exemplo, aquela forma muitas vezes mais limitada ou superficial que muitas vezes se vê quando estamos nos países de origem, e não é só em Portugal, mas aparece em outros países também, que é, se tu não concordas comigo, já estás a arranjar problemas. E, portanto, eu se calhar tenho mais tendência à opinião diferente, porque quero-me sentir parte integrante da comunidade, precisamente aceitando a tua opinião diferente da minha, e isso faz-nos conversar, conhecer-nos melhor, criarmos mais amizade, porque eu passo a saber quem tu és de facto, porque mostras a tua opinião, do que este registro que vamos vendo hoje, que é o medo da partilha, de termos opiniões diferentes, de podermos mostrar o que pensamos, como se pensares diferente de mim, eu fosse uma pior pessoa, ou tu fosses uma pior pessoa. E isto é uma frase grande que nós vemos hoje com as redes sociais também, não é? Exatamente. Sim, as redes sociais nota-se que as coisas podem também facilmente dar para o torto. Porque é muito mais fácil, se calhar, insultar alguém ou zangar-me com alguém Claro. diante de um ecrã, sem estar em frente como à pessoa. os estudos mostram que as más notícias, não, os boatos ou as teorias da conspiração circulam 6 vezes mais rápido que as notícias verdadeiras. Pois. Isto é dramático. E ainda hoje publicamos uma notícia em que dizia que os jovens, já não me recordo de que idades, que se deixavam, que não distinguiam, na maioria dos casos, uma notícia verdadeira de uma falsa. E isso é muito preocupante, é mesmo muito, muito preocupante. Saber que quando um jovem está online a ver uma notícia vai acreditar tanto na falsa como na verdadeira. Isso a mim preocupa-me um bocadinho. Pois. Mas isso é tal coisa, estava pano para mangas para falarmos de educação, de escolas, de política, de governos, de responsabilidade individual dos próprios jovens. Portanto, há uma série de ferramentas que, se fossem bem treinadas, se calhar havia muito mais capacidade de diálogo do que estas superficialidades de nem sequer conseguir separar a opinião de facto. Exatamente. É terrível. E é muito complicado, porque realmente a mentira também muitas vezes é muito bem trabalhada, não é? E as notícias falsas, eu vejo isso. Onde é que viste essa notícia de que a mentira é muito bem trabalhada? E depois o outro diz, eu vi isso porque foi uma notícia que eu vi na internet. É uma fonte muito segura. Exatamente, quando me dizem isso, ouvi no Facebook, então aí eu fico como se o Facebook fosse o jornal de notícias, quer dizer, exatamente.
E muito complicado que as pessoas que já começam a dizer essas coisas, não é? Ouvi aqui, ouvi ali, vi numa rede social, vi na internet. É muito complicado. E nós, no Bom Dia, temos essa preocupação também, porque quando se está a pôr uma notícia em linha, temos que ter a preocupação da fonte, onde é que a gente foi buscar esta informação. E nós fomos já várias vezes vítimas de situações assim, em que há uma notícia que sai, e que, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito curto. Aqui há uns anos, 2, 3 anos atrás, no sul do Luxemburgo, saiu uma notícia que saiu na imprensa portuguesa via alguém do Luxemburgo, de que um filho matou a mãe portuguesa. Obviamente isso para nós é a nossa praia, digamos assim. Portanto, eu na altura telefonei a um colega que vive perto dessa cidade e olha, podes ir lá saber o que é que se passa. O que é que se passou? A pessoa que foi lá, que é uma colaboradora do Bom Dia, chegou à casa onde foi o crime e viu a morta a estender roupa. Ou seja, ela não tinha morrido, não tinha acontecido nada. Houve naquela rua uma zaragata qualquer, veio a polícia e algum vizinho interpretou que foi naquela casa que aconteceu um drama e inventou uma história. E de repente, em Portugal, já estava a dizer-se, portanto, nos jornais nacionais portugueses, saiu a notícia de que um filho matou a mãe e não sei o que no Luxemburgo. Isso nunca aconteceu. É muito complicado e a mentira corre muito depressa, porque é mais interessante, é mais fascinante, não é? Sim, mas a validação da informação é das maiores urgências e das necessidades que hoje em dia, enquanto jornalista, deves sentir, não é? E essa diretriz interna no Bom Dia deve ser uma preocupação gigante. É confirmar, e ainda recentemente cometemos um erro. Recentemente fomos nós que matámos alguém, entre aspas, porque demos a notícia da morte de um jovem português, mas a fotografia que pusemos não era dele. E tínhamos confirmação de que era aquele. E que era aquele o pai dele e que era não sei o que e tal. Obviamente pedimos desculpas e mudamos a fotografia, mas, portanto, é muito... Mesmo com todo o cuidado... Certo, mas há pessoas que têm 7 vidas, é como aos gatos. Olha, uma já foi, só faltam 6. Continua vivo, exatamente, continua vivo. É muito curioso. Uma das coisas que o Bom Dia foi fazendo ao longo do tempo é que, aliás, foram dos vários eventos em que nós nos fomos cruzando, foi nos eventos da diáspora, da comunidade portuguesa. Portanto, foram acontecendo muitos eventos ao longo dos anos. O Bom Dia foi tendo sempre uma presença regular e presente, em que foram falando com portugueses, com políticos, com pessoas que têm iniciativas na comunidade, foram mostrando realmente o que os portugueses andam a fazer pelo mundo fora. E esses momentos acabam também por criar sinergias, que é aquilo que muitas vezes se encontra nesses encontros da diáspora, em que vêm quase os portugueses do mundo inteiro para um lugar específico, não é? E que aí acabam por se conhecer, trocar informações, fazer parcerias, criar sinergias e levar Portugal ao mundo, porque ao fim e ao cabo é uma forma de ir à fonte e depois voltar a espalhar Portugal pelo mundo. Exatamente, porque como eu dizia há pouco, o trabalho para as comunidades, se nós fôssemos o Jornal dos Portugueses no Luxemburgo ou do Jornal dos Portugueses em Paris, o trabalho é um trabalho de proximidade. Fazer as notícias dos portugueses de Hamburgo e dos portugueses de Genebra e também dos portugueses dos Estados Unidos, etc., é outro trabalho e é muito mais complicado. Esses encontros de investidores da diáspora, para nós, não são encontros de investidores, são encontros de potenciais casos a contar, não é? De pessoas que nós queremos conhecer, histórias que queremos contar, nessa lógica de Portugal positivo também, porque habitualmente os homens e mulheres que aparecem nesses encontros são pessoas que têm empresas, querem vir procurar oportunidades em Portugal, etc. E, portanto, são casos positivos, são esse Portugal positivo, porque para nós o Portugal positivo não é só o Portugal positivo dos 10 milhões que estão em Portugal, ou um pouco menos, mas também aqueles 5 milhões pelo mundo que andam aí a fazer coisas e que muitas vezes não são conhecidos em Portugal, porque, por exemplo, eu já me queixei muito mesmo aos responsáveis da RTP por causa disso. A RTP tem programas dedicados aos portugueses cá de fora que só passam na RTP internacional e não na RTP 1 ou 2 ou 3.
Sim, Isso foi mudando um bocadinho, já há uma emissão que é a Hora dos portugueses pelo Portugueses, mundo. Exato, ou portugueses pelo Portugueses pelo Mundo, exatamente. Mas há emissões que são em circuito fechado, e isso é pena, porque eu acho que mundo. as coisas começam a mudar graças à internet e graças a jornais como o Bom Dia, não é? O Bom Dia, Certo. devo dizer, neste momento nós temos entre 15% e 20% de pessoas a lerem-nos em Portugal. Nós vemos as estatísticas todos os dias, não é? E temos muita gente a ler em Portugal, ou seja, nós ao contar histórias da comunidade portuguesa no Reino Unido, estamos a contar essa história também a pessoas que estão no Porto, em Lisboa, na Madeira, onde quer que estejam, não é? E essa perspectiva do Portugal positivo e contarmos as histórias é uma forma até de contrariarmos esta corrente que anda muito na comunicação social, sempre mais enviesada para o negativo, para a desgraça, para os números negativos, para os problemas, para a mágoa, para o sofrimento. E estes exemplos de tantos portugueses que vão se ingrando na vida, que vão conseguindo superar adversidades, que vão conseguindo desbravar caminhos muitas vezes nunca antes feitos e Sim. conseguiram criar impérios, basicamente, pelo mundo fora, em que empregam milhares de pessoas. Quer dizer, eu lembro de ter visto num desses encontros um português que tinha quase 1000 funcionários nos Estados Unidos. Quer dizer, e quando vemos realmente atitudes de portugueses que não se conformam com as dificuldades, portanto, pegam nas dificuldades tal como elas são, aceitando aquilo que é e começam a construir caminho e a abreviar caminho, procurando as redes de contacto certas, pondo-se nos contextos que podem facilitar o desenvolvimento, afastando-se daqueles que muitas vezes bloqueiam o desenvolvimento. Uhum. Não é? Exato. Isso é preciso saber ser feito. Ao fim e ao cabo, também para crescer o Bom Dia, tiveste que passar por vários caminhos de te afastares daqueles que pareciam obstáculos e outro que se calhar até te ajudou a aceitar, a conseguires fazer o salto à vara para passar por cima dele. Sim, por exemplo, o Bom Dia, começando no Luxemburgo, teve logo um primeiro obstáculo, que é aquilo que eu dizia, que é uma coisa boa, que é a concorrência. Ou seja, o Luxemburgo é pequeno, mas o Luxemburgo tem mais de 100 mil portugueses. E lusodescendentes, eu acho que se nós fizermos as contas bem feitas, devem andar por aqui 150 mil. Num país de 600 mil, à vontade, há um quarto que é lusofalante. E, portanto, aliás, estamos a poucas horas do Dia Mundial da Língua Portuguesa, que vai ser comemorado amanhã. Aqui, eu acho que entre portugueses, cabo-verdianos, brasileiros, à vontade, vários órgãos de comunicação social no Luxemburgo. E essa foi uma das coisas que, na altura, o Bom Dia, como associação sem fins lucrativos, que, por exemplo, estava a fazer um trabalho semelhante ao que fazia uma empresa que pertencia ao maior grupo de média do país. E que neste momento pertence ao maior grupo de média do Benelux, porque foi comprada recentemente. Portanto, como é que se singra nesse espaço? Por exemplo, uma das ideias foi fazer coisas diferentes e tentar fazer coisas diferentes, mais simples e por menor custo. Ou seja, o que é que aconteceu foi as redes sociais. Vamos trabalhar as redes sociais, vamos fazer diretos no YouTube, no Facebook, etc. E isso foi uma das iniciativas. E a outra foi também contar com a energia incrível de entusiastas. Aquela coisa da carolice, não é? E todos somos carolas nesta associação sem fins lucrativos. Às vezes mal tínhamos dinheiro para pagar um jantar de Natal aos colaboradores, mas toda a gente estava ali feliz e ia fazendo o que podia. Bom, não é? É tão bom esse espírito de saber que estamos a ajudar, que estamos a contribuir para alguém poder ficar a sentir-se melhor com o trabalho que se faz. E isso deve ser uma sensação que deve ser muito aconchegante para ti também, não é? Claro que sim, claro que sim. E depois o reconhecimento, ver que, por exemplo, nós fomos, o Bom Dia foi considerado, quando a Web Summit veio a Portugal, nós apresentamos o projeto Bom Dia ao Web Summit e fomos convidados como startup, apesar de não sermos uma empresa no verdadeiro sentido do termo, fomos considerados startup e convidados para a primeira Web Summit em Lisboa. Deu-nos um orgulho todo tamanho, não é? Fomos vistos, conseguimos muitos colaboradores, muitas parcerias e tal. Mais ou menos pela mesma altura, não, foi um bocadinho antes, havia uns prémios dedicados à diáspora, uns prémios de empreendedorismo da diáspora, e também fomos finalistas 2 vezes desses prémios, que eram dados na altura pela Presidência da República.
E depois, aliás, na altura a gente percebeu-se que realmente, espera aí, mas isto que estamos a fazer não é brincadeira nenhuma. E de vez em quando até tínhamos colaboradores que diziam, epá, mas o Bom Dia, isto é uma responsabilidade terrível, aquilo que eu estou aqui a fazer no dia-a-dia. E pronto, portanto, é sempre um desafio todos os dias, depois garantir que a máquina continua a funcionar, porque neste momento, e com colaboradores, como por exemplo, como é o teu caso, às sextas-feiras, emissões da Psicologia, neste momento ainda deve estar a acabar a emissão do Bom Dia Feminino, amanhã há uma emissão Bom Dia Alemanha, não, uma Bom Dia Pronúncia do Norte, no dia seguinte há a emissão do Bom Dia da Música, e portanto, e são pessoas que estão a fazer isso com a meio das boas vontades, porque acreditam que estão ali a fazer um trabalho e a psicologia ajudou muito. Sim, tu estás a dizer algo que até metaforicamente eu acho que pode servir para cada uma das pessoas que nos está a ouvir, principalmente em duas coisas. Uma é que as adversidades que nós temos na vida devem ser enfrentadas e que nós devemos pegar no que temos para conseguir superar isso. Do que muitas vezes desistirmos de mudar ou de melhorar as coisas, acomodando-nos às desculpas ou às circunstâncias e ficando muito mais vítimas dessas realidades. Portanto, tinhas a perfeita justificação para não avançar com nada, porque tinhas um grande grupo e é uma grande empresa em termos de mídia, e quer dizer, vou agora competir com este Golias, quer dizer, não faz sentido, não é? Mas não, conseguiste perceber o que é que eles fazem, que nós podemos fazer diferente e querendo fazer algo que eles não fazem. Exato. E tanto por aí, em vez de transformar isso num problema, fizeste disso um desafio que te levou a superar o problema. É verdade. Visto assim ainda fico mais contente, mas graças a quem colaborou e quem apoiou e quem aceitou os desafios que nós lançamos. Mas o teu papel é conseguir inspirar os outros para depois também saberem acrescentar valor ao mundo, não é? Exato. As emissões do Bom Dia foram um bocado a resposta à pandemia. Nós começamos, a primeira emissão fez ontem um ano. Foi o Bom Dia Vai à Bola, porque nós achamos que era muito bom estar a tentar o futebol, porque em princípio os portugueses gostam de futebol, vamos experimentar, se o futebol pegar, tudo pega. E depois o que fizemos foi lançar essa emissão, que funcionou muito bem, e depois lançar desafios para outras. O que é engraçado foi ver que 2-3 meses depois outros média da diáspora estavam a fazer exatamente a mesma coisa. Portanto, há essa satisfação também de dizer nós inventamos qualquer coisa. Vocês foram fomos os pioneiros. E isso agora, depois há sempre o desafio, que é que nós vamos fazer a seguir. Essa depois é a grande dificuldade, é manter este aspecto pioneiro, não é? Este aspecto de... Para estar à frente tens que estar sempre muito, muito atento. E é difícil. Isto acontece em todos os domínios, não é? De um médico até uma empresa de informática ou de automóveis, não é? Claro. Mas se calhar isso tem que ser visto como uma parte integrante de um processo de evolução, de saber viver a vida, sem ter uma ânsia ou uma obsessão de que tem que ser dessa forma, porque a vida também tem que ser vivida à medida que vamos saboreando essas pequenas vitórias, não é? Portanto, é preciso abrir o vinho do Douro, é preciso assar o chouriço, é preciso comer um cozido à portuguesa, é preciso marcar um jantar, um almoço, um lanche, porque o sumo da vida são esses momentos que nos vai permitindo saborear as vitórias do campo de batalha nos intervalos. Exatamente. E isso às vezes, e a pandemia não nos permitiu muito isso. Isso foi uma coisa que eu senti falta. Espera aí, mas deixa-me dar uma ideia, porque eu faço regularmente um jantar ou um almoço de amigos, em que pomos os telemóveis na mesa, cada um cozinha o mesmo prato e temos que comer juntos. E eu pergunto, olha, queres a coxa? Então, olha, tira aí do teu prato que eu tiro do meu. E compramos o vinho e ficamos todos juntos. E a mesa fica montada, não é? É como se estivéssemos todos à mesa. Ninguém usa máscara, está tudo à vontade. Isso é uma maravilha, é uma excelente ideia. Não, por exemplo, os nossos hábitos eram de facto comemorar as coisas com eventos, com jantares, com estar presentes em eventos. Nós lançamos, na lógica do Portugal Positivo, lançamos em 2019 um projeto que se chamou Portugal Positivo, que é uma conferência que teve lugar no Luxemburgo em junho. Tínhamos uma marcada para maio de 2020 em Paris. Como podes imaginar,
não teve lugar. Está agora marcada para 26 de junho em Paris, outra vez, e vai certamente ter lugar, espero bem. Mas, portanto, esses também eram eventos de festejo, em que está a equipa, em que estão leitores, em que estão colaboradores, em que nós conseguimos festejar e celebrar este projeto. Por exemplo, fazíamos sempre jantares de Natal, fazíamos sempre jantares de aniversário. O Bom Dia festeja o aniversário no dia 10 de junho. E vai haver a diáspora também em agosto, não é? Enquanto Sim. estar outra vez presentes. Exatamente. E esperamos estar, e com as emissões do Bom Dia, aliás, é o nosso projeto de juntar todas as emissões do Bom Dia ao vivo lá em Fátima, onde vão estar muitos portugueses da imigração e onde vão estar todos estes investidores. Isso é que era giro, era por exemplo, estes livramentos que eu faço todas as terças-feiras, era giro, era, por exemplo, estar presencialmente, e punhamos os dois o microfone, ficávamos aqui com uns chazinhos, a beber um copo de vinho do Douro, ou coisa assim do género, e íamos conversando, falando destes assuntos. A proposta ainda dessa importância do viver o momento e de saborear as coisas. O tempo que nós todos vamos vivendo, o dia a dia, o tempo que passa, não é? O segundo que passou agora nunca mais volta. E portanto, e problemas e dificuldades e dramas, isso todos vamos passando por isso, uns mais do que outros, mas o que é certo é que a vida é dura e a vida traz sofrimento associado, e o que nós fazemos com esse sofrimento nos intervalos das obrigações e das responsabilidades é o que nos permite balançar o combate e a forma como nós voltamos com os problemas. E, portanto, nós perdemos muitas vezes a vontade de cuidar desses momentos porque temos os problemas. Mas, provavelmente, é precisamente por ter esses momentos que eu consigo suportar os problemas. Ok. Pois, é um bom conselho. É para as pessoas perceberem que, se calhar, quer dizer, nós estamos sempre, e aqui vamos falando sempre de experiências de superação, do lado bom das coisas, mas, quer dizer, qualquer dia até podemos criar um programa que seria: conta-me tudo o que tu falhaste para construir o que fizeste. E tu contavas a trajetória ao contrário, não é? Que é todos os nãos, todas as pancadas, todas as adversidades, todas as falhas, tudo aquilo que foi contra o processo do que tu querias, e como é que tu conseguiste usar toda essa trajetória das falhas e do caminho do erro e de tudo aquilo que foi contra as tuas emoções positivas, como é que tu construíste do outro lado. E isto é o que nós temos, é a melhor mensagem que acho que estes 20 anos do Bom Dia e da tua trajetória no Bom Dia permite explicar, com este lado mais cor-de-rosa de tudo o que foi bom até agora, não é? Mas é o quanto tu consegues estar a aguentar este processo que marca a diferença. E isso é que é o lado bom das coisas, não é? Portanto, são estes exemplos de inspiração, de superação, que depois acabamos por ver estes exemplos, estas metáforas representadas nos livros e no cinema. E porquê que eu estou lá para o cinema? É pá, porque tu adoras cinema, tu escreves muito bem sobre as opiniões muito, muito refletidas sobre os filmes, e depois tens uma coisa que eu invejo bastante, e portanto essa se calhar é daquelas coisas que eu ainda não consigo estar realizado, porque eu vou ter que arranjar um dia em que tu vais pôr numa mala para eu ir contigo ao Festival de Cannes, porque tu vais comprar. Vou. Olha, não fui em 2020 e foi a primeira vez em 30 anos que não fui. Não, em 29 anos. E o Festival de Cannes, como outros festivais, é uma maravilha, mas o Festival de Cannes é a maravilha na Terra, para quem gosta de cinema, porque passa por lá tudo. Quando, por exemplo, vais... Baby. São os aparelhos que eu tenho aqui, vou ter que começar a usar isto, que isto é mais divertido. Exatamente. Em Cannes encontra-se toda a indústria do cinema do mundo, encontra-se o cinema, digamos, de festival, o cinema mais difícil, art house, mais intelectual, mas também se encontra outro cinema. Não sei se quem nos está a ouvir sabe, mas é lá que se compram e vendem mais de metade dos filmes que as pessoas depois vão ver nas salas durante o ano que se segue. Portanto, é realmente o mercado do cinema e não só uma mostra de 20 filmes intelectualoides que depois vão ganhar uma palma. Ou seja, é tipo uma loja, não é? É tipo uma loja que quem produz vai lá e vai arranjar distribuidores para comprarem e depois venderem ao mundo inteiro, não é? Exatamente, e eu tenho a sorte de ter ido acreditado, portanto, para poder ver os filmes.
as coisas estão cada vez mais complicadas lá, porque estamos a falar, acho que são 7.000 jornalistas acreditados, em 2019 era o número, mas depois a oferta também é muito grande, porque nem todos os 7.000 jornalistas vão à mesma sala ver a mesma coisa. Eles vão ver um filme que passa numa sala de 10 lugares, que está a ser promovido pelo produtor, que é um produtor pequenino da Macedónia, enquanto que ao lado está a passar um blockbuster americano com o Schwarzenegger, não é? Portanto, é muito variado e é fabuloso, e são 10 dias que eu adoro, e este ano espero poder lá ir, em julho, vai ser em julho, o Festival de Cannes, no ano passado eles adiaram-no, fizeram na mesma um festival online que não teve nada a ver, não é? E depois... Não para segurar o tripé e a câmara. Eu sei segurar bem, se tu precisares, que eu Pronto, ponho assim está combinado. não é? E consigo pôr assim num ângulo de captação mesmo bem, a sério. Vamos tentar fazer o pedido de acreditação. Por exemplo, nós fizemos uma vez com um amigo que o Bom Dia fez aqui com um amigo nosso e colaborador que trabalha na RTL, que é cameraman e mais do que isso, é mesmo realizador, e ele levou uma câmara e tentou fazer uma cobertura, digamos, do meu dia-a-dia lá no festival. É muito difícil, porque só para ele entrar com a câmara foi preciso mais uma série de decretos-lei e de preencher 50 formulários. É muito complicado, e depois, sobretudo, desde os atentados terroristas em França, aquilo ficou terrível, porque uma pessoa anda com um saco às costas no dia-a-dia, uma mochila, e é preciso esvaziá-la a cada porta que se passa. É muito complicado, mas é uma coisa fabulosa. Eu adoro o cinema, acho que o cinema também é isso que tu falavas, essas pausas, esses momentos em que nós precisamos de recuperar e de pensar naquilo que fizemos e tal. O cinema, a mim, ajuda-me um bocado a fazer isso. O estar a ver um filme e às vezes nós nos filmes projetamos-nos, não é? Vivemos também o filme. Eu, infelizmente, por causa da minha distorção profissional, porque muitas vezes a seguir vou escrever uma crítica, estou a ver o filme já com outros olhos, e é mau, porque eu perco a emoção. Tiras o sumo, não é? Tu desligas a parte Exatamente. final porque já começas a refletir sobre o que vais escrever. Estou muitas vezes a ver o Eu acho que filme tens que ir ao psicólogo. Se calhar olhar fazes mais uma pausa técnico. na presença no Festival de Cannes, delegas em mim e eu vou. E pronto, e atenção, eu ia dizer Cannes é o mais charmoso, porque pronto, é no mês de maio, Cannes escolheu muito bem, não é? Aliás, Cannes a primeira vez houve ali uma dúvida, esteve para ser em maio, depois esteve para ser em outubro, e houve ali uma confusão logo no primeiro ano do festival, e acabou por ser em maio, porque eles não queriam que fosse perto do Festival de Veneza. O Festival de Veneza é em setembro, mas em Veneza em setembro não costuma estar tão bom tempo como em Cannes no final de maio, não é? E, portanto, é assim o primeiro festival com bom tempo, com sol, e tudo isso ajuda muito ao charme e ao glamour daquilo tudo. A seguir há a Berlinale, o Festival de Berlim, mas esse costuma ser em janeiro, fevereiro, o que quer dizer, em Berlim em janeiro ninguém quer, não é? Quer dizer, não dá para ir de vestido de noite e com toda mas esse estás à vontade, porque esse não me atrai muito. Não precisa. Berlim não. Berlim, é frio, ainda por cima nessa altura, não é? Agora a Cannes realmente... Para quem está cá fora, só para quem está cá fora, o Festival de Cannes, e quem vai como eu, do Luxemburgo para o sul de França, nessa altura do ano, em meados de maio, é fabuloso porque normalmente significa que saímos da chuva para irmos para o sol. Porque no sul de França já há sol, já há uma primavera bem estabelecida, enquanto que no Luxemburgo em maio ainda pode, como hoje está aqui, houve aqui um temporal, choveu e está frio. E se o Festival de Cannes fosse este ano, se fosse em maio, como ao costume, eu daqui a 4, 5 dias estaria a sair para o Festival de Cannes e ia ter sol. Embora o Festival de Cannes tenha outra tradição já agora, e depois calmo, não falo mais do festival, é que chove sempre. Chove sempre, sabes? Todos os anos chove no Festival de Cannes. Olha, é como aos casamentos, não é? Exatamente, Casamento molhado é abençoado. E portanto tem que chover pelo menos um dia. Eu já estive lá com dias de 25, 28 graus e de repente lá um dia de manhã a gente acorda e nessas experiências de Cannes até agora, tiveste assim algum contacto com algum ator ou atriz que se conheça da praça pública e que tenhas tido assim uma experiência que ficaste surpreendido? Como é que foi? Conta-me lá. Sim, várias. Eu vou contar então a primeira, que foi a que mais me impressionou, porque eu tinha ido muito
era o meu primeiro ano no Festival de Cannes e, portanto, estava acreditado, estava lá dentro das salas e da zona por onde andam as vedetas, e havia uma conferência de imprensa de um filme sobre o rock dos anos 70. E estava lá o cantor dos R.E.M., os REM, que era o produtor do filme, estava o Iggy Pop, o músico e cantor de rock, e eu fui à conferência de imprensa, mas saí mais cedo porque tinha outra coisa para fazer, um filme para ver. E saí da conferência de imprensa, onde estava o Iggy Pop, onde estava essa gente toda, os atores, etc. E apanhei um elevador e, de repente, quando estou a entrar no elevador, ou as portas estão a fechar e alguém diz wait, e eu seguro a porta. Era o Iggy Pop. O Iggy Pop corre para o elevador e, portanto, eu encontro-me num elevador, mas um elevador tipo de apartamento, para 3 pessoas. E o Iggy Pop entra, como ele anda sempre, com uma camisinha de alças e com aqueles músculos, porque ele é assim seco, musculado, e eu olhei para ele e senti aquela coisa de eu tenho que dizer qualquer coisa, não é? E disse aquela coisa estúpida que toda a gente diz, I like your work. Esse é o pitch do elevador com as estrelas. Exatamente, e ele só disse thanks, e fez-me assim com a mão. E eu, pronto, e fiquei ali. E depois, quando, no final, não é? Chegamos ao resto do chão, ele saiu e eu fiquei ali a pensar que era muito estúpido e que, pronto, e como é que eu fui capaz de só dizer uma banalidade como esta? Mas há outros encontros, há encontros mais engraçados que depois eu perdi a vergonha, comecei a falar com eles e tal. Por exemplo, lembro-me, um dos encontros foi em 2019, portanto, no último festival em que estive. Não foi sequer com uma vedeta, foi com uma vedeta internacional, mas que não foi, mas que é portuguesa, que é a Sara Sampaio, manequim. A Sara Sampaio também já fez cinema, participou num filme muito interessante chamado Carga. A Sara está sempre em Cannes, sobretudo para apoiar um projeto que existe da AMFAR, que é um projeto internacional para angariar fundos para a investigação sobre a SIDA. E a Sara Sampaio vai todos os anos, porque nesse evento o lugar é pago a peso de ouro, e portanto quem está nesse evento está a pagar lugares, depois há leilão de o vestido velho da Sara, o relógio de não sei quem e tal. E eu vi a Sara Sampaio e como a admiro, como atriz e como manequim, além de ser uma mulher lindíssima, e fui ter com ela, e na altura eu estava com a minha namorada que gosta muito dela, e eu chamei-a e disse-lhe, olha, está aqui a Sara e não sei o quê. E quando a minha namorada chegou ao lado da Sara, estava tão comovida de a ver, começou a chorar. E eu estou preparado para tirar um selfie e está ela a chorar, agarrada à Sara Sampaio e a Sara a dizer, come on, come on. Come on, do it. A acalmá-la, não é? E pronto, há assim uns momentos. O Festival de Cannes é, sobretudo, para mim, quando eu penso, é cheio de emoções e nesse registro, já agora deixa-me contar só mais uma coisa, o Manuel de Oliveira fez um filme, que foi o último filme em que participou o Marcello Mastroianni, o enorme ator italiano, e ele morreu logo a seguir, e o filme passou em Cannes. O Manuel de Oliveira levou lá, e aliás, o Marcello Mastroianni, nesse filme, desempenhava um papel que era mais ou menos autobiográfico do Manuel de Oliveira. E, portanto, como o Marcello morreu nesse ano, o Manuel de Oliveira estava lá com a mulher e com a filha, a Chiara Mastroianni, a filha do Marcello Mastroianni. E eu estava sentado mesmo atrás, tive a sorte de chegar cedinho, fiquei atrás da fila onde estão as vedetas e os realizadores e tal. E fiquei ali atrás. E o filme acaba, há uma ovação, porque é o último filme do Marcello, não é? E toda a gente na sala está emocionada, pessoas a chorar. Claro. E está o Manuel de Oliveira sentado com a mulher de um lado, que está a chorar, e a Chiara Mastroianni, que não está a chorar, que está desfeita em lágrimas, e levanta-se de qualquer forma para agradecer os aplausos, vira-se para trás, portanto, vira-se para mim, e eu estou, obviamente, como bom paparazzi, a tirar fotografias ali mesmo em cima do nariz dela, não é? E eu digo ao Manuel de Oliveira, parabéns mestre, é um grande filme. E ele olha assim para mim e diz, não tire fotografias, olhe para elas duas, mulheres. E faz-me assim um gesto, puxa as duas para ele, cada uma a chorar no ombro dele. Aliás, a mulher de Manuel Oliveira é muito pequenina e estavam as duas ali a chorar, e ele diz-me aquilo.
E pronto, eu apaguei essas fotografias, nunca utilizei essas fotografias. Mas Não será muito de encaixilhar essas. não, exatamente. Eu achei graça foi ao Manuel de Oliveira, aquela quase frieza dele. Para o Manuel de Oliveira ir ao Festival de Cannes era uma coisa, era como ir tomar café à pastelaria. Também com aquela idade, não é? Exatamente, exatamente. Agora mais um. Portugueses e alguns grandes nomes portugueses, Olha que sobretudo o Manuel de Oliveira é um homem que nunca. É verdade. O Joaquim Almeida, já estiveste com ele? Eu tive a oportunidade de estar num evento aqui no Porto, Sim. no Batalha, há uns anos atrás, e ele realmente é muito castiço. Eu acho que ele tem uma forma de estar muito, muito, muito interessante, agradável, não é? É um homem, um bom vivan, não é? Como se diz. E tens alguma história com ele de que viste? Não, com o Joaquim de Almeida conheci, já falei com ele 2 vezes, até acho que eu entrevistei uma vez, assim mais recente das novas vedetas ao Nuno Lopes, que eu gosto muito e que se tornou uma vedeta na Netflix. O Nuno Lopes, a primeira vez que eu o vi, não me apercebi que era ele, só me disseram, porque às vezes há assim umas empreitadas, quando a gente está lá como jornalista e quer fazer umas entrevistas, eles marcam-te uma hora e dizem, venha aqui a tal hora, é as entrevistas do filme X. E eu fui a esse filme porque era um filme em que o produtor era o Luís Galvão Teles, que é realizador também e que é um amigo, posso dizer, dou-me muito bem com ele, já nos conhecemos, o Luís Galvão Teles foi imigrante, viveu no Luxemburgo muitos anos. E eu queria ir falar com o Luís Galvão Teles e de repente vem lá uma senhora francesa que me diz, olha, não quero entrevistar ali aquele ator e não sei o quê, já agora porque ele não está ocupado. E eu dirijo-me ao Nuno Lopes, mas não o reconheci, o Nuno Lopes consegue mudar de cara e de estilo muito facilmente. E eu não o conheci. E, portanto, vou ter com ele e começo-lhe a falar em francês. O Nuno Lopes fala muito bem francês e continuou aquilo. E, de repente, eu quando digo, então, e já agora diga-me o seu nome, porque... E diz-me ele assim, Nuno Lopes. Mas mesmo com sotaque português, não disse Nuno Lopes. E eu ia olhar para ele... E eu olhar para ele e dizer, epá, oh Nuno, desculpe. E brincamos com isso, não é? Quer dizer... Desde então, depois voltei a encontrá-lo e ele já diz, ouve lá, não sou o Nuno Lopes, e sou o Nuno Lopes, porque depois cá naquilo é tão grande, há tanta gente e a gente fica-se baralhado, não é? Essas experiências realmente acabam por tornar as coisas mais leves, porque fazes isso também por carolice, porque gostas, porque é uma forma de tornares a vida mais leve, porque a vida são os intervalos das responsabilidades, não é? Exatamente. Completamente. E, Ivandro, eu já fiz mais a sério. Uma vez uma rádio aqui no Luxemburgo que me pediu para fazer uma intervenção, 2 intervenções diárias sobre os filmes do dia e tal. E, sinceramente, as pessoas que pensam que os jornalistas que estão lá, mesmo a sério, a fazer uma reportagem diária, etc., que aquilo é fácil, não é festa nenhuma. Há muitas festas, mas não são para quem está a trabalhar. São para quem está tranquilo, para os atores. Sim. Para eles, sim. Mesmo assim, os atores dependem, não é? Porque há atores que até olham para a carreira, para essa parte do irem aos eventos, etc., como uma forma até de se ligarem ao público, às audiências, porque é preciso também esse lado de mostrar o lado pessoal da vida deles e não apenas o que eles fazem em cima do palco ou no cinema, não é? E deve ser também um pincel às vezes, porque também em 2019 eu estive numa festa da apresentação de um filme do filme chamado Lighthouse, com William Dafoe e agora varreu-se-me, o homem do Twilight, que é aquele ator que é muito giro e que todas as mulheres o novo Batman, não é? O Patrick... O Pattinson. Sim, Pattinson. Exatamente. Sim. E nós chegamos à festa e, aliás, entramos na festa sem ninguém nos perguntar quem éramos, estava eu e mais 2 amigas, e entramos na festa e percebemos logo a seguir que a festa não era para nós, era só para a produção. Mas já que lá estávamos, ficamos. E, portanto, vimos o William Dafoe, que é um ator que eu admiro, e o Robert Pattinson ao lado dele, eles eram os protagonistas do filme, e obviamente fomos ter com eles. E quando elas pediram, eu não pedi, mas elas pediram para fazer um selfie com ele, ele disse, epá, eu estou com tão mau aspecto, eu acabo de chegar de Los Angeles. O homem tinha vindo de avião de Los Angeles, voou para Nice, e tinha acabado de aterrar e estava ali na festa a trabalhar, não é? Para ele era trabalho, aquilo para ele não era uma festa, para nós era.
É verdade. Isso faz lembrar do Schwarzenegger. Eu, quando fui ao jantar de aniversário não, o jantar de homenagem à carreira do Schwarzenegger em Birmingham, ele no final tem a parte para as pessoas poderem conversar um bocado com ele, não é? Ele tem um segurança, que é um capanga, que é um armário gigante atrás dele. Portanto, se ele é grande, o capanga é o dobro dele. E o capanga está sempre atrás dele e tem a mão esquerda ou, ou a mão direita, não sei, é uma delas que está no braço do cotovelo do Arnold. E ele é um homem muito enérgico, portanto, ele está o tempo todo cheio de energia. Então ele está à beira dos fãs e ele, hi, nice to meet you, it is very important, hi, thank you very much. Depois tem o outro toca-lhe três no cotovelo e ele passa para o próximo, hi, very nice to meet you, it is very good to be with you, hi, nice to meet you, you have muscles, big muscles you have, okay, good. E depois o segurança toca três no cotovelo e ele passa para o próximo, hi, very nice to meet you again, hi. A mesma energia, a mesma carga, parece ali é uma bateria daquelas autorrenováveis que deve estar alimentada pela luz artificial. E é uma energia, Ivandro, desculpa lá, mas tu tens, essa imitação é perfeita. Essa imitação é perfeita. Eu estou a ouvir o Schwarzenegger, já o vi ao vivo, vi-o ao vivo uma vez em Cannes, justamente, e é isso mesmo, é exatamente isso, é absolutamente perfeita a imitação. Então, o nosso tempo está a chegar ao fim. Foi um gosto muito grande ter-te no Livremente a falarmos sobre estas histórias e estes exemplos de vida que possam servir de metáfora para que cada um dos nossos seguidores estoicos possam depois aproveitar isto para as suas próprias vidas, para recriarem à vossa maneira a forma como aproveitam os intervalos dos problemas para viverem os momentos, porque a vida é o que acontece enquanto nós pensamos nela. Portanto, deixo-vos com esta reflexão, convido-vos, portanto, amanhã, agora vou, nesta parte final, tenho que lembrar aqui de alguns detalhes que eu não posso esquecer, que é, amanhã convido todos os presentes aqui na audiência para se inscreverem na Masterclass que eu vou dar amanhã à noite, às 10 da noite, como a hora de hoje, em que vamos falar de 7 passos que são importantes para o desenvolvimento pessoal, para que as pessoas se possam conhecer melhor. O objetivo deste projeto e daquilo que amanhã vamos falar e de muito que eu vou falar ao longo deste projeto online tem sempre uma função muito simples e objetiva, que é, acima de tudo, aumentar o sentido de responsabilidade individual das pessoas e reduzir o grau de vitimização face às circunstâncias. E, portanto, queremos dar ferramentas com ciência, com metáforas, com exemplos, para que as pessoas possam pegar na vida tal como ela é e construam algo a partir daquilo que têm, e só assim é que vamos continuar a andar para a frente, com mais ou menos dificuldade, mas é assim que se faz o caminho. Para a semana, no nosso Livremente, vamos ter a Gisele Tarnowski, que é uma especialista em marketing digital brasileira, e que vamos falar sobre imagem e desenvolvimento pessoal, em que muitos querem estar nas redes, querem falar em público, querem estar ligadas ao mundo, mas depois têm muitas dificuldades em assumirem as suas características, em mostrarem quem são. E uma coisa que de certeza deves concordar comigo, Raul, e tu disseste isso quando falaste do Festival de Cannes, que no princípio ainda tinhas vergonha, que estava assim meio inibido. Nós, quando começamos a ser iguais a nós próprios e começamos a ter menos problemas em assumir quem somos e mostrar as nossas diferenças na relação com o mundo, geralmente é quando começamos a viver melhor a vida, não é? Exatamente, estou plenamente de acordo. Ivandro, tu vais-me só permitir que eu faça publicidade também ao teu espaço no Bom Dia, que é o Psicologia claro. no Bom Dia. Às sextas-feiras, portanto, às sextas-feiras às 21 horas de Lisboa, portanto, podem ver o Ivandro e mais colaboradores a falarem de temas destes e outros temas. Digo também que vai estar connosco todas as sextas-feiras às 9. E tem sido um gosto colaborar com ele, porque realmente se há algo que me sabe bem na vida é poder acrescentar valor aos outros. E portanto é com esse que eu adoro estar no Bom Dia. Muito obrigado, é um gosto muito grande e faz parte, durante a pandemia eu acho que já foi útil a muita gente esse espaço, porque vocês discutiram de assuntos muito sérios, responderam a questões, que é esta a virtude das redes sociais, é podermos interagir e reagir a comentários e a perguntas, e vocês têm-no feito, e acho que isso tem sido muito útil a todos os seguidores, e muitas vezes temos ali milhares de seguidores durante a noite a acompanhar-vos, e é absolutamente incrível o impacto que isso vai tendo. Yes! Yes! Well, Yes!
para terminar, vou-te deixar aqui uma pergunta de um dos nossos seguidores estoicos que nos diz: Raul, manda aí umas boas recomendações de feel-good filmes para esta fase difícil de pandemia. Uau, boa questão. Por acaso, eu ia dizer em... Apontem mais para as séries. Hoje em dia toda a gente vê streaming, vê Netflix e coisas assim. Neste momento há uma série de séries muito engraçadas. Olha, eu acabei de ver um dia destes uma série muito engraçada, polaca, e por isso também é interessante porque é descobrir um país diferente, uma língua diferente, e eu aconselho a verem em língua original. Chama-se Sexify. E, Eu já tenho guardado isso para ver. pronto, apesar de se chamar assim, não é uma série muito que é preciso esconder atrás de um armário ou qualquer coisa assim. É a história de uma estudante universitária de informática que está à procura de ideias para fazer uma app, porque elas são obrigadas a ter um trabalho de fim de curso, que é fazer uma aplicação. E ela não encontra nada e anda à procura de uma solução até que encontra a aplicação que ela acha poder ser um êxito, e é para as mulheres descobrirem o corpo, o seu próprio corpo, e conseguirem ter orgasmos. Basicamente é isto. Isto parece uma ideia muito maluca, parece um filme porno, é uma série divertida, muito feel good, dá para rir e, como eu dizia, dá para descobrir também uma cultura diferente e ao mesmo tempo que é muito parecida, porque aqueles miúdos, aqueles universitários, são iguais na Polónia aos de Portugal, aos do Brasil, aos dos Estados Unidos. Acaba por ser, é muito mais aquilo que nos une, é muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa, não é? Exatamente, exatamente. E essa série eu aconselharia. Depois há tantas coisas boas, neste momento há filmes divertidos, mas eu diria que se calhar há mais coisas, a nível do cinema, dos grandes filmes que estão neste momento nas salas, há mais coisas dramáticas do que feel good. Neste momento os cineastas, e porque muitos filmes já foram rodados durante a pandemia. Temos um filme que ganhou os Oscars, pode-se considerar, que foi o Nomadland, que é um filme difícil, mas que é um filme feel good, todas as contas feitas. E eu aconselho esse, mas mais feel good ainda, já agora, e termino, para o Gatsby by Join, que foi quem fez a pergunta. Eu conheço a pessoa que está por trás, é a Vitória. A Vitória também é uma imigrante. A Vitória é brasileira e vive em Miami. Portanto, a Vitória... Que coisa maravilhosa, meu Deus, que coisa maravilhosa. Um beijinho grande para Miami, né? Há muita gente há gente com muita sorte, não é? E, portanto, a Vitória foi estudante comigo em Madrid, fomos colegas de estudos em Madrid. Portanto, Vitória, fica aqui outra sugestão, que é Promising Young Woman. Promising Young Woman, que eu não sei como é que se chama em português nem em mais nenhuma língua, é um filme muito, muito, muito interessante, que é divertido do princípio ao fim, e eu nem posso sequer dizer sobre o que é, porque senão estrago a surpresa. Mas é divertidíssimo e para mim é o filme que merecia mais Oscars este ano, mas como é um filme divertido, todos nós sabemos que os Oscars e esses grandes festivais não gostam de filmes humorísticos. Gostam de coisas mais pesadas, mais sérias, mais refletidas. Este filme é um filme que fala de coisas muito, muito sérias, mas estamos-nos a rir do princípio ao fim porque é divertido. É como deve ser. Basicamente, Exatamente. a vida tem que ter essa leveza para conseguir ser suportável. É um bom intervalo, como tu dizias, é um excelente intervalo. Exato. Raul, um grande abraço. Estoicos seguidores, amanhã às 10 da noite conto convosco. Inscrevam-se na Masterclass que está disponível o link na bio. Vão seguir, se ainda não seguem, os nossos Instagrams, do Bom Dia, do Raul e o meu. E também a mesma coisa no Facebook, vão lá também fazer o like e seguirem as nossas redes, porque vamos pondo sempre nas novidades e estas notícias que vão sendo partilhadas ao longo do tempo. Um abraço estoico e até amanhã. Até breve, até amanhã. Obrigado, Ivan. Obrigado, Raul.